A paz de Jesus, meu bom combatente, novamente aqui para aprofundar a vida no Espírito Santo. Hoje eu trago a vocês tudo o que você encontrar de assunto no canal Vida no Espírito Santo. Tudo mesmo. Este canal visa sempre contribuir aos pregadores, aos padres e a todos os cristãos sobre cada detalhe da pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A sua obra santificadora, as virtudes sobrenaturais, os dons de santificação e o modo como eles atuam na nossa alma, os carismas do Espírito Santo, relatado lá na primeira carta aos Coríntios, que São Paulo escreveu, tão maravilhoso para as nossas vidas. Você também vai saber sobre a graça santificante, a ação do Espírito Santo na alma, na nossa consciência. Tudo isso e muito mais você vai encontrar aqui no canal do Vida no Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador prometido do Pai e merece de todos os cristãos a adoração como Deus que Ele é, junto do Pai e do Filho. Então, meu irmão, seja bem-vindo ao canal Vida no Espírito Santo. Inscreva-se, dê o seu curtir aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. Eu sou Ronaldo Costa e vamos juntos mergulhar nesse rio de águas puras e santificadoras. Quem é o Espírito Santo? Como é se relacionar com ele? De onde ele vem? Qualquer cristão falaria naturalmente sobre o Senhor Jesus, sobre o que ele fez por nós naquela cruz, sobre os seus milagres, os seus ensinos, a sua palavra, não é verdade? Sobre Deus Pai, então. A gente iria falar tranquilamente sobre a criação do mundo, sobre o seu amor incondicional. Falaríamos de Jesus e do Pai tranquilamente, naturalmente. Mas e do Espírito Santo? Por que muitas pessoas travam quando vai falar sobre o Espírito Santo? A nossa experiência com ele é tão limitada e tão reduzida que o que sabemos fica só naquela lembrança da catequese e nada experiencial. Não à toa muitos autores, quando escrevem sobre o Espírito Santo, quase todos eles falam sobre o Deus desconhecido. Porque de fato o Espírito Santo é um Deus desconhecido para muita gente. E até mesmo lá no livro de Atos, nós vamos encontrar discípulos que não receberam o Espírito Santo, não conheciam o Espírito Santo. Mas conhecer o Espírito Santo é tão fundamental assim, Ronaldo? É importante mesmo conhecer o Espírito Santo da nossa vida? O que a gente perde se a gente não conhece? Poxa vida! Então eu preciso dizer a você, pensar na seguinte perspectiva. Ninguém sabe das nossas necessidades tanto quanto o Senhor Jesus. Você concorda comigo? Pois bem, naquela fatídica noite onde ele avisava os seus discípulos que iria morrer, e os discípulos ali abrindo aquele buraco de desespero nos interiores dos discípulos. O que Jesus diz a eles nessa hora? João, capítulo 16, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Paráclito, que é o Espírito da verdade. Olha só, meu irmão, na hora em que aqueles discípulos iam saborear, iam experienciar a distância com o Senhor, Jesus coloca ali o que o coração deles e o meu, o seu, de fato necessita. É o Espírito Santo. Entendemos assim, então, que a nossa alma necessita desse Espírito Santo para continuar o seguimento de Jesus. Caso contrário, em algum momento desviaremos do caminho. E aqui no canal Vida no Espírito Santo, você vai encontrar vídeos que abordarão essa necessidade da alma em conhecer
o doce hóspede da alma. Eu sugiro a você até mesmo ver alguns vídeos, sabe? Espírito Santo, Deus desconhecido. A pessoa do Espírito Santo é outro vídeo. O batismo no Espírito Santo é outro vídeo. Pessoas transformadas. O legado do Espírito Santo. Esse vídeo aí é maravilhoso, meu irmão. De onde vem o Espírito Santo é outro vídeo. O impressionante poder do Espírito Santo é um outro vídeo maravilhoso. Pneumatologia, a teologia do Espírito Santo, essa parte da igreja, da teologia da igreja que fala sobre o Espírito Santo. A conversão gerada pelo Espírito Santo é outro vídeo maravilhoso. Esses vídeos, gente, vão falar para você a respeito do Espírito Santo. Eu convido você a buscá-los em nosso canal. E por quê? Porque esses vídeos são uma introdução sobre a pessoa do Espírito Santo. Para qualquer um que deseja já começar a entender mais, a saber mais sobre o Espírito Santo, tá bom? Não esquece de procurar então aí no canal esses vídeos, você certamente vai amar. Seguindo adiante, após os assuntos desses vídeos que eu já sugeri para você, o cristão ele vai se maravilhando com o Espírito Santo de tal forma que fica se questionando por que ninguém falou assim do Espírito Santo para ele. Porque de fato, meu irmão, quando a gente vai saboreando o Espírito Santo, nós vamos nos tornando como os discípulos que ficam ao redor de Jesus e o seguem continuamente, abandonando toda uma vida passada. E é por quê? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito que gera a vida, e nossa alma necessita disso. Então, quando alguém começa a nos ensinar sobre o Espírito Santo, automaticamente nós vamos encontrando, sabe, como que a água que mata a nossa sede. Foi por causa disso, gente, que tanta gente foi progredindo nessa fidelidade ao Espírito Santo, que ele não conseguia largar mais. Esses vídeos aí que a gente falou, eles deixam ou não deixam um gostinho de quero mais? Vai deixar, e você com certeza pode experimentar. É natural em nós que, após conhecer então esse Espírito Santo, a gente vai querendo mais, a gente vai querer aprofundar mais, a gente vai querer ir nas águas mais profundas. Então eu quero selecionar para você alguns outros vídeos que já vai de encontro à nossa vida pessoal, né? A nossa intimidade com o Espírito Santo, de pessoa para pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, nós também. Olha só os vídeos que eu vou recomendar a você. O Espírito Santo é a vida de oração, a ação do Espírito Santo nos corações que se abrem, a presença de inabitação trinitária de Deus. Esse é um dos vídeos mais vistos aqui no canal. É maravilhoso. O Espírito Santo e a conversão radical, hábitos que chamam o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, é um outro vídeo. A alegria que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo como princípio do novo nascimento. Esses são os títulos de alguns vídeos que você precisa ver na medida que vai se aprofundando. Irmão, eu estou certo que ao ver esses vídeos, o Espírito Santo já terá então no seu espaço, do seu coração, um espaço generoso. Mas acredite, você está apenas começando. Eu preciso lembrar a você, eu preciso frisar bem para você que Deus muda o mundo transformando o homem em seu interior. Sempre o processo de Deus é assim, é a sua maneira de agir na nossa vida. Ele muda o nosso interior, muda a nossa maneira de pensar. A igreja nos ensina que o pecado corrompeu a alma de tal forma que faz o homem perder a harmonia consigo mesmo e com tudo ao seu redor. Assim sendo, aprendi melhor sobre o Espírito Santo quando prestamos a atenção sobre a infelicidade que o pecado proporciona. É importante crescer no Espírito Santo, mas ao mesmo tempo é importante você entender que esse mundo espiritual ora é predominado pelo pecado na vida de muitas pessoas. E é por isso que o mundo muitas vezes não muda, porque o pecado domina inúmeras pessoas. Se queremos ver mudança no mundo, nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo. Baseado nisso, eu já vou indicando para você ver sem falta a playlist aqui, ó, Consequências do Pecado. Clica depois aqui. Nesta playlist você verá que o inimigo de Deus tem poder nesse mundo porque submete muitas pessoas sob
sob a escravidão do pecado. E a igreja, no intuito de ver os seus filhos muito conscientes do que desobedecer a Deus acarreta, trazemos então outra playlist com compreensões bem mais aprofundadas sobre a influência do pecado no homem. Então você vai ver depois dessa playlist aqui, ó, obediência a Deus. Procura no canal. São 3 vídeos com ensinos teológicos bem mais profundos, que fomentam-nos a combater o pecado com orações, com seriedade e continuamente na nossa vida. Obviamente, devemos lembrar que tais conhecimentos são riquíssimos. Entretanto, nada disso vai resultar em conversão em nossa vida, ou mesmo convencimento dos ouvintes, quando escutam esses mesmos ensinos da igreja sem o auxílio do Espírito Santo. O que você está querendo dizer, Ronaldo? Eu estou dizendo que tem muita gente que ouve sobre o pecado, mas ele causa aquilo nele uma estranheza. Ele acha que esse assunto é para os outros. Ele ouve o assunto pecado e aquilo ele vai ficando, isso não é para mim. Isso não é para mim, não. Acho que é para outra pessoa. Meu, o que é isso? Essas coisas de igreja, esses assuntos de igreja. Ele acha que aquilo nada tem a ver com ele. Eu convido a você a perceber que para ouvir esses assuntos, nós necessitamos do Espírito Santo. É necessário, então, que esse mesmo Espírito Santo que revelou toda essa verdade venha visitar o íntimo de cada um de nós para iluminar e nos fazer compreender essas verdades espirituais. Esse é o motivo para você ver a playlist aqui, ó, o Espírito Santo convincente. É uma playlist baseada na missão do Espírito Santo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos falou lá no Evangelho de João 16, versículos 7 a 11. O Espírito Santo convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Tá vendo? Essa é a missão do Espírito Santo. A missão dele é visitar os íntimos de cada um de nós e nos convencer da verdade, do pecado, do Senhor Jesus, da obra que Jesus fez. É o Espírito Santo que nos convence. Só a teoria pela teoria não funciona para que alguém mude de vida. Assim sendo, você de repente está querendo mudar de vida, não quer mais continuar fazendo aquelas coisas do velho homem, e você precisa, meu irmão, pedir o Espírito Santo, pedir o batismo no Espírito Santo. Agora que essa alma está sendo iluminada pelo Espírito Santo, saboreando a verdade do Evangelho, crendo que deve lutar contra o pecado, voltamos a olhar agora para a obra que o Espírito Santo realiza em nossa maneira de pensar. Lembra quando dissemos agora há pouco que Deus muda o mundo mudando o homem? Pois é bem aqui que se inicia uma mudança em nossa vida, em nossa consciência. Justamente onde o pecado cegava e na escuridão a gente andava, agora o Espírito Santo abriu os nossos olhos e ilumina o nosso caminho. Essa é uma playlist que eu mais amo, meu povo. É a playlist assim que eu mais aprendi a ser amigo do Espírito Santo. Ela se chama O Espírito Santo e a Consciência. Clica aqui para dar uma olhada nessa playlist e veja cada um desses vídeos. É uma maravilha ver a compreensão de sermos templo do Espírito Santo ganha uma dimensão e compreensão totalmente diferente aqui. Olha, nessa playlist você vai encontrar São Tomás de Aquino, São Jerônimo, Santo Agostinho. Esses são alguns nomes aí que nos traz fundamento muito sólido para perceber e aprender essa ação misteriosa do Espírito Santo em nosso interior. Você não pode deixar essa playlist de lado. Você precisa ver essa playlist, principalmente se o seu interior deseja amar a Jesus. Provavelmente você jamais abandonará o Espírito Santo e verá que a luta contra o pecado se torna para você uma maneira de mostrar o seu amor a Deus e não apenas algo que deixamos para outra hora ou rapidamente a gente se esquece. E não para por aí, você também tem que ver uma outra playlist chamada A Transformação da Mente, onde São Paulo nos oferece um caminho que ele mesmo trilhou. Você vai se surpreender com detalhes riquíssimos que a palavra de Deus nos dá e que passa despercebido por inúmeras pessoas. Quando somos batizados, a igreja nos ensina que recebemos a graça santificante. Esse ensino é tão lindo, meu irmão. Esse ensino é tão profundo, meu irmão, que é uma lástima que tantos católicos desconheçam o poder que tal graça santificante propicia ao ser humano.
Então, eu quero que você vá lá no canal, diante desses 300 e poucos vídeos que nós temos, e busque o vídeo O que é a graça santificante. Você vai ficar deslumbrado com esse vídeo. Dessa graça santificante aí, provém as virtudes sobrenaturais, que são hábitos que nos possibilita realizar algo de sobrenatural. Ou seja, podemos ter uma paciência naturalmente falando, humanamente falando, aquela paciência que tem um certo limite, é o limite humano. As virtudes sobrenaturais nos capacita a agir com paciência sobrenatural, ao ponto de deixar o mundo pasmado com aquilo que o Espírito Santo faz a gente atingir. Você compreendeu isso? Nós podemos ter alguma coisa de alcance no ser humano, mas o Espírito Santo, quando entra em nós e coloca através da graça santificante as virtudes, ele faz a gente atingir patamares superiores em virtudes. Virtude de fortaleza, virtude de paciência, todas essas virtudes, elas têm o seu grau humano e o seu grau sobrenatural. O Espírito Santo vai te ajudar a crescer nas virtudes sobrenaturais, e isso se dá com a graça santificante. Olha que maravilhoso, né? E tudo isso você tem aqui no canal. Por isso, eu já quero aqui indicar para você outra playlist aqui, tá, gente? O Espírito Santo e as virtudes infusas. Você vai conhecer sobre a virtude da caridade, da fé, da esperança, da justiça, da prudência, da temperança. Tá tudo lá mastigadinho para você, meu irmão, para que você se aprofunde e perceba como o Senhor te abençoa, como você cresce, progride com essa amizade com o Espírito Santo. Esse canal quer te ajudar nisso. Seja bem-vindo ao nosso canal, meu irmão. Se eu te perguntar se você quer ser santo para adentrar no céu, e você responder que sim, então é preciso compreender que a santificação é o mesmo que crescer nas virtudes sobrenaturais. Então, veja essa playlist para você já iniciar de maneira mais correta e séria a santificação em sua vida. Ao permitirmos que o Espírito Santo faça crescer as virtudes sobrenaturais em nosso caminhar cristão, nós em algum momento iremos esbarrar em nossos limites humanos, em nossas fraquezas. É processo de santificação quando queremos amar a Deus, buscando as virtudes sobrenaturais e deparar-nos com os nossos limites. É um processo normal, viu, irmão? Faz parte do caminho esse conhecer os nossos limites. E o Espírito Santo, que sonda os nossos corações e vê a nossa sinceridade na busca da santidade, então ele nos ajuda com os dons de santificação. Em que esses dons nos auxiliam aí, Ronaldo? A crescer nas virtudes sobrenaturais, a ultrapassar aqueles limites lá que outrora a gente esbarra, não é verdade? Agora vai imaginando o seu interior sob a ação desse Espírito Santo. Contemple a vocação à santidade, a qual Deus nos convida e realiza através do Espírito Santo. Ele nos dá as virtudes, e quando a gente vai tentando crescer as virtudes e esbarra no limite, ele vem com os dons e faz crescer esses dons. É como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 11:27. Tal como o fogo que transforma em si tudo que atinge, assim o Espírito Santo transforma em vida divina tudo o que se submete ao seu poder. E assim, quem está crescendo nas virtudes precisa sempre dos dons de santificação. Então já sugiro a você, encontre a playlist Os Dons de Santificação. E vai estar os 7 dons, como ele funciona na alma, quais virtudes eles auxiliam. Aqui no canal Vida no Espírito Santo, você tem isso mastigadinho para você. E não para por aí não, viu, meu irmão? Tem mais. Tem mais, todos aqueles que recebem o batismo. O Espírito Santo, como já vimos, atua na santificação e na transformação pessoal do cristão, não é? Imagine aqui um ano em que somos fiéis ao Espírito Santo, respeitando as suas ordens, seguindo as suas inspirações. Será que a gente vai se transformar nesse ano? Será que a gente vai melhorar? Será que a gente vai progredir? Agora eu te convido a imaginar comigo 2 anos, 3, 6, 10 anos. Que cristão esperamos mediante tanto tempo sob a ação do Espírito Santo? Que resultado haverá desse processo, não é? Ele crescendo as virtudes, auxiliando com os dons. Pois é justamente aqui que eu recomendo você ver a playlist O Fruto do Espírito Santo. Essa playlist vai falar de cada fruto do Espírito Santo que São Paulo, apóstolo, mencionou na carta aos Gálatas. São Paulo enumera 9
nós vamos nos debruçar nessa playlist em todos esses frutos do Espírito Santo. E antes de tudo, recorde de que esses frutos você não pode ficar observando se está crescendo o outro. Você tem que observar se está crescendo em você, meu irmão. Que tentação há em nós de sair procurando por aí, observando nos outros, se os outros já têm esses frutos do Espírito Santo e nunca olharmos para nós mesmos. Por isso, a vida no Espírito Santo implica em cada vez em olhar para nós mesmos, em nos interiorizar, em silenciar-nos, em buscar corrigir as nossas rotas quando elas se distanciam do Senhor e abrir o nosso coração para a ação santificadora do Espírito Santo. Perceber se os frutos dele estão crescendo em nossa vida. Nós não devemos jamais sair com os olhos julgadores que nós temos e olhando o padre, e olhando o bispo, e olhando os irmãos, e olhando outra igreja, e olhando outra comunidade, outro grupo. A gente fica olhando para todo mundo com aqueles critérios mais elevados, mas para nós mesmos, a gente nunca volta o olhar. Isso é um processo errado. Isso é falta do Espírito Santo em nossa vida. E aqui já vai um conselho meu para você. Tenha paciência com os irmãos que dão trabalho e saiba que mesmo esses irmãos contribuem para a nossa santificação. Seguindo em frente, o Espírito Santo também nos leva a servir aos irmãos. Meu irmão, tem muita gente que às vezes, eu gosto do Espírito Santo, é o Espírito Santo. Meu irmão, você quer fazer alguma coisa aqui conosco? Nós estamos precisando da sua ajuda. Irmão, agora eu não posso. Irmão, eu tenho outro compromisso. Ele nunca pode. Então, quando você nunca pode servir os irmãos, isso é sinal de que você não está sendo levado pelo Espírito Santo. Não seja daquelas pessoas que só esquenta banco de igreja, não, meu irmão. Deus nos chamou para coisas grandes, ainda que a gente faça algo bem pequeno. Mas como assim, Ronaldo? Ao fazer coisas pequenas, Deus pode realizar coisas grandes em nós, através dos carismas. No canal Vida no Espírito Santo, aqui você vai ver todos os carismas do Espírito Santo que são mencionadas na primeira carta aos Coríntios. A igreja mune a todos os seus missionários, aqueles que servem na igreja, com carismas para que atuem no mundo sobrenaturalmente. Foi assim que Jesus agiu, foi assim que os apóstolos agiram. E o mundo acredita que Deus está agindo nesse mundo através desses missionários, dos cristãos que Deus escolhe, que Deus santifica, que Deus envia o Espírito Santo e que Deus coloca também os carismas. E assim o Espírito Santo, aquilo que nós realizamos e servimos na igreja, vai fazendo com que tenha uma ação carismática tão sobrenatural que o mundo perceba: caramba, esse povo aqui ama de maneira diferente. Caramba, fui acolhido aqui de maneira diferente. Meu Deus do céu, como eles oram por mim, eu sinto algo aqui dentro de mim tão forte. Meu Deus do céu, há tantos anos eu convivo com esse problema e esses irmãos oraram por mim, que maravilha. Isso é carisma, meu irmão. Isso é o Espírito Santo que nos mune de algo sobrenatural, que é o próprio carisma, para servir os irmãos. E nós não podemos entender os carismas como quem apenas está na renovação carismática, como aqueles que só pertencem ao grupo de oração. Quem compreende assim não sabe sobre a pneumatologia do Espírito Santo, não sabe que a ação do Espírito Santo, ela vai desde o bispo e ela se derrama pelo batismo em cada membro do corpo de Cristo. Todos eles são robustecidos pelo Espírito Santo e todos eles podem agir sobrenaturalmente desde que sejam fiéis ao Espírito Santo. Olha que compreensão maravilhosa, né? E aqui no canal você tem a bênção de conhecer sobre o que é os carismas do Espírito Santo. Então, meu irmão, não esquece, tá? Os carismas do Espírito Santo é outra playlist que a gente tem por aqui. Encontra lá, tá? Ronaldo, agora chega, né? Não é possível que tem mais coisa nesse canal. Claro que tem mais coisa nesse canal, meu irmão. A unidade é uma missão do Espírito Santo. A unidade sempre será a manifestação do Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, a unidade e o ecumenismo são temas que o católico precisa entender com exatidão. Não pode, eu acho que é isso, acho que é aquilo. Não é acho. Você tem que saber
o que a Igreja Católica fala sobre o ecumenismo. Por isso, tem uma playlist aqui, ó, Ecumenismo e Unidade, e são muito esclarecedores sobre o que é o ecumenismo para o católico, como é que a gente pode buscar o ecumenismo e com outras igrejas, tá bom? Nós precisamos entender disso com exatidão, através dos documentos que a Igreja nos coloca, através dos ensinos dos santos padres, que é o Papa João Paulo II, principalmente, que nos ensinou muito sobre a unidade. E às vezes as pessoas não sabem. Que unidade, não tem unidade nessas igrejas aí não. Será que não? Será que a gente sabe mesmo sobre isso? Por isso eu convido a você, veja a playlist Espírito Santo e Unidade. Você vai perceber, se você ver essa playlist aí, que não é com todas as profissões de fé que a Igreja Católica busca unidade. Não, tem algumas condições. Olha aí, só aí a gente não tem unidade com muita gente. Pois é, então há alguns pontos fundamentais na nossa igreja que a igreja não abre a mão, pois sem a verdade não há unidade verdadeira. É o Espírito Santo que nos faz um, meu irmão. É o Espírito Santo que nos faz um na nossa pastoral. É o Espírito Santo que nos faz um com o grupo de oração. Conforme Jesus pede lá na sua oração sacerdotal, lembra? Jesus, antes de morrer, ele pediu que eles sejam um, Pai, como eu e você somos um. Há ainda outros diversos temas que o Espírito Santo está envolvido diretamente ou indiretamente e que se faz necessário você acompanhar o nosso canal aqui para ver essas ligações diretas e indiretas com o Espírito Santo que nós temos. E aqui nesse canal nós temos diversos assuntos, por exemplo, combate entre o Espírito Santo e a carne. A carne aqui são as más tendências que nós temos e que a igreja chama de concupiscência e que levam o homem a desagradar a Deus, a corromper a sua alma. Vídeos como a carne e os seus desejos, caminhar no Espírito e encontrar libertação, permitir que o Espírito Santo atue em todas as áreas da minha vida, carne e espírito, a eterna oposição. Esse vídeo é um dos mais vistos aqui do canal. A vantagem das tentações, nos submetemos ou resistimos ao Espírito Santo. Olha que vídeo maravilhoso esse. A ira de Deus é um outro vídeo muito profundo. Esses vídeos têm como norte deixar bem claro que quem vive no Espírito Santo mortificará as obras da carne, porque ele foi sepultado com Cristo e vive agora com Cristo, uma nova criatura. Há algo que acontece a todo cristão e que prova a fé dele, purifica as intenções e principalmente retifica o discipulado. Estamos aqui falando também do sofrimento. Como é que o cristão vive o sofrimento? Há alguns vídeos aqui falando de como quem tem o Espírito Santo vive o sofrimento. Veja esses vídeos aqui, ó. O Espírito Santo e o sofrimento. Tome a sua cruz e siga-me. O reino de Deus e o sofrimento. O fruto da alegria e o sofrimento. O fruto da paciência e o sofrimento. Se você, meu irmão, porventura estiver vivendo tribulações, vivendo algum sofrimento na sua vida, eu recomendo que você veja esses vídeos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo invadirá a sua vida e ele vai te dar muita força nesse momento. Há ainda muitos outros vídeos que contemplam a ação do Espírito Santo na igreja. Por exemplo, a encarnação do Verbo em Maria. Você sabia que o maior milagre do Espírito Santo é a encarnação do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, no seio da Virgem Maria? Você sabia disso? Pois é, Papa Leão XIII que vem falar desse mistério da encarnação e vem debruçar, e você vai poder ver isso vendo o vídeo Espírito Santo e a encarnação. Que maravilha, não é? E ainda, gente, vai vir ainda, hein? Estamos aqui, ó, finalzinho de 2023, começando 2024, vai vir vídeos aí falando sobre o dom das lágrimas, sobre combate espiritual, sobre a vida interior. A nossa vida interior precisa ser mais debruçada, sobre a comunidade. E tudo isso me leva a te perguntar, será que vale a pena você se inscrever em nosso canal? Com certeza vale, meu irmão. Podemos contar com a sua ajuda nas curtidas e compartilhamentos? Posso contar contigo ou não? Saiba que a sua ajuda é importantíssima e que nós aqui, do lado de cá, do canal Vida no Espírito Santo, nós vibramos de alegria com a sua ajuda e com a sua interação. Eu desejo que a nossa história seja abundantemente inflamada com a unção do Espírito Santo. Que a sua vida seja cheia do Espírito Santo de Deus. Meu querido irmão,
Estamos juntos nessa ou não? Eu agradeço o seu tempo até aqui. Eu agradeço a sua atenção. Eu agradeço tudo aquilo que você acompanha conosco, comenta conosco e principalmente quando você envia o nosso vídeo, quando você envia o nosso trabalho para alguém, tá bom? Vamos fazer uma oração agora? Espírito Santo, meu Senhor e meu Deus, de ti veio o conselho da salvação humana. Do céu trouxeste Deus ao seio de uma virgem. Tu és o amor pelo qual Deus se uniu à nossa carne. Tu construístes para o Filho de Deus uma casa erguida sobre 7 colunas, que são os 7 dons. Da raiz de Jessé brotou a flor, sobre a qual tu mesmo devias repousar. Deus, com os nossos próprios ouvidos escutamos contar a nossos pais a obra que fizestes, quando como línguas de fogo descestes do trono divino, para fazer da terra o céu e dos homens filhos. Desde então, nós, filhos adotivos, espalhados por todo o mundo, por ti gritamos a Deus: Abba, Pai! Senhor, grandes são as tuas misericórdias. Com renovada esperança, eu te invoco por meio delas. Selo da fé, advogado dos fiéis, luz, fogo e fonte de luz. Escuta aquele que te chama e vem. Se és o nosso guia, veremos a face do Pai e ao mesmo tempo do Filho. E te conhecemos porque procedes de ambos, fonte de vida e caudal da paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, meu irmão.